aí eu queria colocar, Daphne, passando para o André, que eu acho que é a questão central, e aí a Elisângela Azevedo faz uma pergunta que eu acho que é bem importante, viu, André? Como a influência e os ataques dos fundamentalistas religiosos nas aldeias? Porque também é um ataque que vem através, né, de uma perspectiva religiosa, e você sabe muito bem, e a gente sabe muito bem o quanto isso é danoso, né, nesse processo de impor, né, através de uma religião, mais um processo, né, de aculturação também, né? André? Bem, eu acho que nós precisamos, antes de mais nada, pensar na criação de comitês de autodefesa para proteger os povos originários indígenas. Não dá para confiar nas instituições burguesas, não dá para reivindicar que as instituições burguesas venham fazer alguma coisa pelos povos originários indígenas. Então é fundamental a criação dos comitês de autodefesa para proteger a integridade física e as vidas dos povos originários indígenas e também as suas terras. Outra coisa que é crucial nós discutirmos nesse momento, nós estamos aqui com uma irmã que faz parte, que pertence aos povos originários indígenas da etnia Pataxó, é nós discutirmos aqui a demarcação das terras indígenas. Nós discutirmos aqui o avanço da reforma agrária. Nós discutirmos aqui também a demarcação das terras quilombolas. Isso para ontem. Isso para ontem. A luta no campo é uma luta sangrenta, porque nós sabemos muito bem nas mãos de quem encontram-se as terras no Brasil. É a descendência dos senhores de escravo. São nas mãos deles que encontram-se as terras. Então, por isso que a luta no campo é uma luta tão sangrenta. Porque dos pilares do capitalismo aqui no Brasil é a concentração de riqueza e a concentração também de terras. Então é importante nós avançarmos nessa discussão. Espero que o futuro governo Lula avance na demarcação das terras dos povos originários indígenas, também na demarcação das terras quilombolas, e também possamos avançar na questão da reforma agrária. Não dá para vivermos em um país onde uma única pessoa é detentora de milhões e milhões e milhares de hectares de terra, enquanto outras pessoas querem um pedacinho de terra para poder produzir e tirar dali o seu sustento. Não dá mais, sabe, para nós vivermos diante dessa desigualdade relacionada à questão da terra aqui no Brasil. Então, a minha preocupação é sempre com a integridade física dos povos originários indígenas. Então, não dá para apelar para a STF, que participou do golpe, não dá para apelar para organizações internacionais, sabe? Essas pessoas não estão nem aí para as questões ambientais. Então, eu acho que a gente tem que construir, né, a autodefesa, né, dos povos originários indígenas para ontem, porque os jagunços, né, a mando do grande latifundiário, a mando das grandes madeireiras, né, a mando do agronegócio, a mando aí das mineradoras, continuam avançando sobre as terras dos povos originários indígenas, mais uma vez, repito, com total complacência e conivência do governo que é liderado por esse verme genocida, esse bandido miliciano que é o Bolsonaro. Então, a violência contra os povos originários indígenas, ela está institucionalizada. As organizações e instituições que deveriam proteger essas terras e proteger os povos originários indígenas estão trabalhando lado a lado com os interesses do grande latifundiário, das madeireiras, das mineradoras. Essa que é a realidade. Então, eles estão sozinhos, isolados, estão sobre a sua própria sorte. Então, cabe a gente que está aqui num veículo de comunicação progressista e de esquerda denunciar cotidianamente. Sabe? Tem que ter um programa aqui para os povos originários indígenas permanente, sabe? Para que eles possam ter um espaço para realizar as denúncias diante desse massacre, e mais uma vez eu repito, isso não é novo, isso não é recente, não está vinculado exclusivamente ao governo Bolsonaro, são mais de 500 anos de massacre desde a invasão portuguesa aqui. Isso tem que acabar, são crianças indígenas sendo estupradas, são mulheres sendo estupradas, são os nossos irmãos indígenas, né, sofrendo ataques e emboscadas nas estradas. Isso tem que acabar! Isso tem que acabar! Chega, porra! Chega! Isso tem que acabar para ontem! Então, a minha pergunta, irmã indígena, é como vocês estão fazendo, né, para proteger a integridade física de vocês e as terras? Porque pelo que você falou aí, o panorama que você nos deu, está acontecendo uma asfixia, né? Eles estão plantando dificuldade para colher facilidade. Essa coisa de não permitir que vocês cheguem na cidade para comprar comida, né, para ter acesso, né, à saúde, né, um hospital, isso tudo faz parte, né, como o saudoso Brizola já dizia, estão plantando dificuldade para colher facilidade. É uma forma de asfixiar vocês, para vocês abandonarem as suas terras e eles tomarem conta dessas terras. Então, o que vocês estão fazendo, né, na questão da criação da autodefesa para proteger a integridade e a vida de vocês aí? Muito bem.
Elilza, eu vou passar a palavra para você, só dizendo aqui, porque ela falou no nome dele várias vezes, né? O João Roma, que é o candidato ao governo da Bahia, pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, então é um mini Bolsonaro da Bahia, onde a Elilza é baseada lá, a luta da Elilza, tá? E aí eu passo para você responder o André sobre a questão de como é que vocês estão se organizando, né? Também a questão da Andréia, né, sobre a demarcação, não foi, Andréia? Não, a questão era de uma ouvinte aqui da gente, Ilza, que ela perguntou com relação ao fundamentalismo religioso, se por acaso vocês também têm sofrido, porque são vários ataques, né? Você tem grileiros, na verdade são grileiros ilegais, né? O que não falta ali são setores bolsonaristas para atacar os povos originários. Ela queria saber com relação aos religiosos, como tem situação dos religiosos, né, nessa tentativa, a partir da religião, em tirá-los dessa, né, basicamente, né, da cultura originária, né, dos povos originários. Beleza. Mais uma vez, né, olha, começar falando assim, a fala de André, né. Desculpa, gente, isso é o sinal que eu estou na escola, né? Aí eu tenho que aproveitar a internet aqui. É o sinal da sirene, vocês ouviram aí. André, a gente mesmo, André, que estamos usando as nossas próprias estratégias, dos nossos conhecimentos tradicionais, para a gente se defender. Isso hoje é a nossa realidade. Hoje nós temos fora que está junto com a gente, a nossa organização indígena, a Mupoíba, Articulação dos Povos Indígenas do Estado da Bahia, e aonde eu faço parte também como coordenadora regional da TI Barra Velha. E que por fora a gente, claro, a gente fica passando as informações. Hoje nós temos o CIMI, que é um conselho indigenista, missionário da Igreja Católica, é o que está na questão jurídica, juridicamente assessorando as questões junto com a gente. Mas, assim, alimentação. A gente está fazendo campanha, os próprios parentes de outras aldeias, que não está dentro da TI Barra Velha, estão a gente pedindo um ao outro, solidarizando com o outro, se precisa. Aí um vai dando o que pode, ajudando um ao outro. Mas estamos lá. Quando a gente vê que está sendo atacado, que a gente vê que eles começam a atirar, a gente corre para dentro da mata. Passou ali, eles acham que a gente volta de novo. E assim é o tempo todinho. Só que hoje a gente já retomou, eu não posso nem até essa metade do nosso território, onde está em 3 fazendas, que são mais de 20 fazendas, que estão dentro do território. E assim, a questão da religião está muito forte entre nosso povo. Está muito forte, e isso também está impactando dentro da nossa comunidade. Hoje, a gente tem vários indígenas que seguem essa maldita cultura, que está querendo, uma das piores coisas que eu digo para vocês, não existe um povo sem cultura, e a religião é uma dessas que está querendo exterminar o nosso povo, principalmente com esse governo que está aí. Muitos indígenas se inspiram nesse homem, com essa religião, com esses pensamentos de ódio entre o seu próprio povo. Existe isso também. E a religião está forte dentro da comunidade indígena, Pataxó. Mas, pelo outro lado, a gente se sente fortalecido, porque tem muitos indígenas que não veem que isso é uma maneira de colonização, de lá de 1500 que esse povo chega, tentando colonizando o nosso povo, e a gente está resistindo. A gente está resistindo, a gente tem um povo que não aceita. Claro que quando uma parte aceita, a maioria não aceita o que eles querem, e vamos resistindo, passando, vamos dizer assim, passando os bons ensinamentos que nossos velhos passaram nessa questão. Então, a gente está vivendo da maneira que a gente acha nossas estratégias. Eu gosto de dizer assim que nós indígenas, nós temos nossos meios de estratégia com nossos encantados, que a gente também não pode falar, né? A maneira como a gente se defender, que é o meio da gente. Porque se o não indígena,
Esses que exameiam ódio contra a gente dizer como que a gente defende desses nossos inimigos, sem ter essas armas de fogo que eles falam. A gente tem nossa maneira de se defender em meio espiritual, dentro dos nossos rituais, com nossas rezas, com nossos cantos, nossas rezas que nos protegem mesmo. É de proteção, que como eles não têm olhos para nos enxergar. Então, assim, a gente se sente protegido nessa maneira que nós temos. Agora, se dizer assim, vocês têm arma de fogo? Claro que a gente não tem. O quê? Quem é gente que tem dinheiro para quê? Mas mesmo que tivesse, a gente não queria isso. Que a nossa luta não é a luta sangrenta, que nem eles falam. A nossa luta é a luta pelo nosso território. Que a mãe natureza, que é a nossa mãe que semeia a vida para o povo indígena, que nós indígenas, lá nós somos conectados com a mãe natureza. A gente depende da natureza para andar, para respirar, para se alimentar. E estamos lá, meus guerreiros. Digo para vocês, um dia que vocês puderem passar dentro do nosso território, porque assim, eles andam falando, até a TV Bahia não quis entrar lá dentro para fazer a reportagem. Fizeram da BR-101. E eles falando que não podia entrar lá dentro porque estava perigoso. Não entraram. Fizeram uma reportagem lá lá o que eles acharam que seria correto, e fizeram sem nem ter contato com nenhum indígena. Só o que eles ouviam falar pelas redes sociais, que se Radar 64 e Giro de Notícia. Mas, assim, eu digo assim, qualquer veículo de comunicação quiser entrar dentro das nossas retomadas do nosso território, que pode entrar. Mas aqueles que seja entrar para fazer as coisas, não usar a nossas inocências de má fé, porque é isso que está acontecendo com alguns veículos de notícia da região. Mas vocês, eu já sabia, né? Que assim a Cláudia, que é uma grande parceira nossa também, que está aí nos ajudando nas redes sociais, divulgando o que vem acontecendo com o nosso povo. É uma guerreirona também. E falou daqui do meio da TV, né, aí, da esquerda, aí, mas dizer para vocês que estamos aí, né? Eu falo assim, às vezes eles usam esse nome a gente para a esquerda, mas eles que são a esquerda, nós somos a direita que está no caminho certo, seguindo o que a gente tem que seguir. Mas eu falo para vocês que essa coisa aqui para a gente não está bem, não. Não está, não. Estamos sofrendo ataque constantemente. De ontem para cá que deu uma amenizada um pouquinho. Mas, olha, no dia que aconteceu o ataque, esqueci de falar isso para vocês, na aldeia Bocamar, os alunos estavam estudando, passou bala de fuzil perto da escola, onde as crianças estavam. Fuzil que passou. E tinha 2 índios trabalhando na fazenda, eles, esses pistoleiros, esses milicianos, falaram para 2 indígenas: vocês vão e vão dizer que nós vamos atacar a aldeia. Mandaram falar. Os 2 indígenas chegou, falou que os caras iam atacar, que em cima só era carro de polícia. E aí, dizer para vocês, assim, a maioria de nossos velhos imaginou como se fosse o fogo de 51, né? Que lá em 51, o estado da Bahia tentou exterminar o povo Pataxó, a minha aldeia. E muitos dos nossos velhos, nesse momento, choraram, correram para a mata, bem em cima, e não sabiam o que fazer, desesperados, né? Que eles achavam que ia voltar aquilo tudo de novo, que foi 15 dias de massacre. Porque essa terra nossa, a gente está sofrendo agora, já é o 2º massacre. Que em 51 foi 15 dias, as mulheres sendo estupradas, mataram crianças, os nossos velhos, e a gente sofreu muito, porque foi um ataque que seria o IBDF com o antigo SPI, que tentou tirar a gente dessa terra que nós moramos, que a terra indígena Barra Velha está supostamente sob posição do Parque Monte Pascoal. E eles queriam tirar o nosso povo daqui para permanecer o parque. E nesse momento que a notícia chegou, os nossos velhos achavam que ia voltar tudo que aconteceu com eles lá no passado. Passaram muito chorando, desesperados, que já estão vivos, que sofreram, né, muito. Mas graças a Deus que isso não aconteceu, mas quase que chega. Mas o povo está aterrorizado, a parte da aldeia Guardias.
muito sofrido, né? Isso, nosso povo sofrer pela segunda vez em 51 e agora voltar, e agora, pleno século XXI, a gente sofrer esse massacre de novo, né? Contra o nosso povo. Em 51 e 64, eles queriam exterminar nosso povo a questão de alimentação. Não deixava nosso povo ir para o mangue pegar marisco, não deixava ir para a mata caçar. Nosso povo quase morre, questão de fome. E isso em 64. E agora vem em 2022, nosso povo está sendo impedido uma parte de cima de ir para a cidade comprar alimentos. Hoje, para ir para o hospital, se cair alguém doente, vai pela mata, por trilha, né? E assim, tá bem, é muito sofrido falar a nossa história, né? É muito ruim. E é isso, dizer para vocês. Muito bom, Erilza. Obrigada pelo seu depoimento emocionado aqui. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui até agora. A gente está com uma audiência muito boa. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, né? Muito importante que a voz da Erilza chegue aí a todas as casas brasileiras, para que as pessoas tenham consciência do extermínio, né? É interessante, né, Andréia? Você, que é historiadora, ela fala de 51, né? Depois fala de 64. Olha quanto que a gente regrediu na nossa história, gente, né? Na nossa não civilização, né? A gente tem que realmente dar voz aqui e dar ouvidos, né? Principalmente a gente não dá voz, a gente dá ouvidos, porque voz ela tem. A Erilza Pataxó dando esse recado aqui pra gente. O Luiz Antônio do Amaral, PT, Bahia, MST, MTST, André, Defesa Pessoal, como ajudar? Bom, eu vou passar essa questão para a própria Erilza, eu acho que tem que ajudar diretamente ao povo dela, né? A gente tem instituições, né, Erilza, que fazem vaquinha, a própria organização dos indígenas em geral, quando estiveram em Brasília, eles tinham ali um meio de arrecadação, mas eu não sei se você propriamente tem aí e pode divulgar para a gente. Fora isso, gente, a gente vai terminar hoje 5 minutinhos mais cedo, porque a gente tem uma gravação daqui a pouquinho, eu e o André, então a gente precisa de 5 minutos. Mas eu passo para o André finalizar e depois a Erilza, se quiser também dizer para a gente como é que pode ajudar, se tem algum canal de ajuda. Então é isso, André. Agradecer a todos que permaneceram conosco até o final da live aqui. Compartilhe essa live nas suas redes sociais, é muito importante, aumentar o alcance da voz, né, da companheira, a Erilza, muito importante o que ela pontuou aqui, o que ela falou aqui, as denúncias que ela trouxe aqui na TV 247. Queria só falar rapidamente sobre a invasão das igrejas evangélicas nas terras dos povos originários indígenas. Isso é a colonização continuada na versão Turbo 2.0. É muito importante a gente entender e compreender isso, que a invasão das igrejas evangélicas em território dos povos originários indígenas fazem parte, né, desse projeto nefasto, né, dos capitalistas para tomar as terras dos povos originários indígenas. É muito importante a gente entender e compreender isso, porque a igreja evangélica neopentecostal vai destruindo, né, a cultura dos povos originários indígenas. Como muito bem falou ela, um povo sem cultura é como uma árvore sem raiz, né? Então é muito importante a manutenção da cultura dos povos originários indígenas para a sua permanência, né, a compreensão de onde eles vieram, onde eles querem chegar. Então é importante fazer essa pontuação. Precisamos avançar na demarcação das terras dos povos originários indígenas, na demarcação das terras quilombolas, avançarmos com a reforma agrária nesse país. Espero que isso seja uma das bandeiras principais do nosso governo, do governo do ex-presidente Lula. Precisamos avançar, avançamos muito pouco nos 13 anos que estivemos sentados na cadeira da presidência da República, é fato reconhecido até pelo próprio ex-presidente Lula. Então, precisamos assumir esse compromisso com os verdadeiros donos dessas terras, que são os povos originários indígenas. E só para falar dessa questão de levar a civilização, né, para os povos originários indígenas, você sempre escuta isso, né? Isso é um conceito eurocêntrico, né? Porque os europeus, né, no mundo ocidental, tinham essa compreensão, né, que os outros povos, né, espalhados por todas as partes do mundo, eram pessoas não civilizadas. Então, eles precisavam levar a sua cultura, levar o seu conceito, o seu modo de viver, a civilização eurocêntrica ocidental. Então, é sempre baseada nesse conceito, né? Nós precisamos civilizar os povos originários indígenas. É triste, né, você ouvir pessoas aqui no chat falando uma bobagem, uma besteira dessa, né? Porque aí nos remete também à história, né, André? Porque eu fico muito puto, né, quando eu escuto que o berço da humanidade é Roma e Grécia. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Vai estudar a cultura Kemet, né? Vai estudar a África, vai estudar o Egito, né? E aí você vai perceber que aconteceu uma grande apropriação
né, pela Grécia. Da onde o Ocidente bebeu, né, André? Tudo que foi produzido ali de cultura, né, de ciência, de filosofia, né? Então é muito importante as pessoas estudarem a história, né? Hoje eu tenho orgulho de ser negro, né, porque eu fui estudar, né, a história do meu povo, né, a história antes da colonização, né? Porque parece que a história do negro começou com a colonização. Não, a nossa história magnífica, grandiosa, foi interrompida com a colonização, com a invasão do continente manhafo. Então, obrigado a todos e a todas que permaneceram até aqui. Eu acho que a Eleusa tocou num ponto fundamental. Dia 2 de outubro, a gente precisa eleger Lula no primeiro turno. E para eleger Lula no primeiro turno não é ficar debruçado em cima de pesquisas, né, das instituições burguesas, não, dos institutos burgueses, não. É povo na rua. É luta de massa, é mobilização. É isso que vai fazer com que nós possamos eleger Lula no primeiro turno e dar fim, dar cabo ao sofrimento dos nossos irmãos dos povos originários indígenas. Em 2002, né, a esperança venceu o medo e em 2022 o amor vai vencer o ódio. É Lula presidente no primeiro turno. Muito bom. Andréia, quer falar uma palavrinha para a gente? Rapidinho aqui, só vou levar, porque eu acho que tem um dado importante, só para a gente fechar. Em 2016, né, segundo o próprio CISM, que a Elisa falou com a gente, o Conselho Indigenista Missionário, foram 59 casos de violência contra o patrimônio dos povos originários. Em 2021, foram 1.294 casos de violência contra o patrimônio de povos indígenas, sendo que a omissão e morosidade, né, na regularização das terras, 871 casos, invasão, exploração ilegal de recursos e danos, 305 casos, e conflitos relativos a direitos territoriais, 118 casos. Quer dizer, daí a gente percebe também, né, o quanto esse governo tem agido para isso, né, Daphne? Então, acho que é uma pauta muito importante, André, que você trouxe para a gente. Eleusa, você está sempre aqui, você já é da casa, então sempre que precisar, conte com a gente. Eu acho que é um pouco isso. Eleusa. Opa, ela caiu. Caiu. Poxa, que pena. Vamos esperar.